Vejam só que maravilha de cenário bucólico, o canto dos pássaros ao fundo, é o cenário ideal para esse cara aqui, né? O Volkswagen ID Bus, mas pode chamar de combão do terceiro milênio, né? É um carro que vocês já viram rapidamente num contatinho aqui no canal, mas que, como eu falei naquele vídeo, é um carro que pede, implora para esse tipo de rolê aqui, ó. Vir para o interior de São Paulo, desfrutar da natureza com a família, ainda mais quando ao simples toque de um botão aqui você pode abrir não apenas uma, mas as duas portas laterais aqui. Olha só se não dá vontade de tirar uma pestanona de pôr do sol aqui, ó, no nosso bancão traseiro. Ah, que beleza! Não falta espaço aqui, né? Seja no banco traseiro, seja no banco dianteiro, onde você desfruta de um verdadeiro cinema da natureza aqui, né? Uma tela CinemaScope 360, com aquelas conveniências de van, né? Primeiro, muito espaço aqui para as pernas, né? Obviamente não se espera nada menos do que isso, mas você tem aquela possibilidade de desfrutar aqui das mesinhas estilo avião. Você tem aqui aquela profusão de porta-trecos e porta-copos, que são quase que obrigatórios nesse tipo de carro. Aqui mais um porta alguma coisa. A gente tem a possibilidade também de, com um toque no botão aqui, abrir o ultra imenso, portentoso porta-malas aqui do ID Bus. Tem uma porta tão grande que chega a ter uma alça aqui, né, um glorioso PQP que lembra inclusive dos Fuscas, né, que tinham ali na coluna B. Tão grande é o porta-malas que tem uma prateleira aqui para nivelar, né, a carga, senão botando as coisas aqui. Bom, primeiro para poder organizar, né, aqui até a parte de cabos de carregamento e tudo mais, mas se você coloca uma coisa muito pesada aqui embaixo, fica pesado mesmo de tirar, né? O assoalho é tão baixo, a possibilidade de espaço é tão grande que se faz necessária essa prateleira aqui com altura regulável, inclusive. Aqui a gente tem, né, outras conveniências como a entrada, isso aqui acho que é um cabide, né, e entrada de 12 volts. O que é realmente uma pena é o fato da gente não ter a opção de 7 lugares, né? Não só no mercado brasileiro, ainda não foi lançado lá fora, o que parece até um errinho de estratégia da Volkswagen aí, porque a graça desse carro é justamente encher ele de gente e desfrutar de um final de semana como a gente está aqui em meio à natureza. Falando de erros de estratégia, o ID Bus para mim é um carro que pede a pintura Sai Blusa, né? Pede as cores mais clássicas ali dos anos 60, aquelas cores mais berrantes. É um carro que para mim não orna nessa cor escura discretona assim. Agora, é um carro que oferece uma experiência de guiar muito legal também. Você senta aqui no que é um verdadeiro poltronão, né? Inclusive aqui, ó, com apoio de braço dos dois lados. É o Captain's Chairs que se fala, né, em inglês. E aí, olha só, trazer aqui para vocês para a experiência de entrar no carro. Olha só como é baixo aqui, ó. Eu entro e já estamos. Uou! Você já desliza aqui pro assento. Dum, dum, dum. Agora sim ele detectou que a chave do motorista está aqui. Acabamento muito legal, né? A escolha de materiais aqui. Isso aqui parece madeira, né? Mas na verdade é plástico. Mas dá um belo blend aí de retrô com moderno, tanto nos acabamentos das portas, aqui a própria padronagem dos bancos, né, essas cores claras, eu gosto muito. O consumidor brasileiro costuma não ser muito fã, mas a mim agrada. O que falta também, né, além dos 7 lugares que eu estava falando, é outra coisa que esse carro pede, é um teto solar, né? Quem sabe até a versão Safari, né, com as janelinhas ali, ficaria legal demais. E aí quando você decide colocar a coisa toda em movimento, né? A gente tem esse câmbio aqui, ó. Primeiro, deixa eu mostrar aqui uma coisa clássica desse carro, né? Que é o bom humor dos pedais aqui, né? A gente tem o pedal de acelerar é o play, o pedal de freio é o pedal do pause, mas a gente aciona aqui o câmbio, né? Despertando o motor aí. Vocês viram ali ó, a barra de LED, fazendo aqui a sua graça, mas aqui a gente coloca em drive, aqui ré,
confesso que algumas 2, 3 vezes no começo aí me confundi na hora de botar a ré, não é tão instintivo assim, você precisa estar acostumado, digamos assim. E aí o carro começa a fazer essa paisagem aqui passar diante dos seus olhos de forma muito competente. A gente também tem o comando das portas aqui, ó, para fechar por dentro, não deixar a criançada fazer bobagem ali atrás. O VW Playzão aqui, com botões capacitivos, né, que é um pouquinho chato às vezes, mas ó, você tem aqui do clima, para mexer aqui, por exemplo, na intensidade da ventilação, sinto falta aí de um botãozinho. Tem o botão direto da temperatura aqui, né, que você não precisa entrar em menu, mas para mexer na intensidade da ventilação precisa sim. Mas, então a gente estava falando, né, de polêmicas estratégicas. A outra grande polêmica é o fato da Volks ter optado por não vender esse carro no Brasil, somente por assinatura a partir de quase 14 mil reais por mês, né? É um valor bastante salgado, o que vai tornar esse cara aqui permanentemente um nicho que eu acho que até no caso específico do ID Buzz é um nicho CNPJístico, né? Eu vejo muito nesse formato de assinatura um resort de luxo como Clara Ibiúna, que a gente está aqui, para proporcionar uma experiência, né, para os seus hóspedes. Lugares como Fernando de Noronha, Ilhabela, né, que tem também a questão de natureza do carro elétrico aí, vai acabar sendo algo utilizado muito na pessoa jurídica e nem tanto assim na pessoa física, na minha opinião. Aqui os botões são capacitivos, mas também são físicos, né? Aqui fica um pouquinho mais fácil de conviver com os botões do volante. Olha só a quantidade de espaço aqui no assoalho e tudo mais. O carro realmente prima muito pelo espaço. Até o porta-luvas é de dimensões generosas. Enfim, um brinquedão, uma grande diversão, um carro que realmente dá vontade de você fazer parte de uma comunidade, né, de fãs desse tipo de carro. E, em resumo, um carro que não é feito para você desfrutar sozinho, né? É um carro feito para você juntar a família e os amigos e dar um rolê. Quanto mais bonito for o cenário do entorno, mais sentido ele faz. Visual externo também muito feliz, né? De todos os ângulos aqui, eu acho que a Volkswagen soube misturar bem o retrô com o moderno e, acima de tudo, entregar isso com uma experiência ao volante também bastante moderna. Então, se acomodem aí. Infelizmente, faltou dieta e treino, não temos tetão, mas temos sim um para-brisão aqui para vocês desfrutarem da paisagem e a gente dá um rolê. Bora lá! Essa paisagem bucólica aqui é um cenário ideal para o ID Buzz, né? Nasceu para esse tipo de rolê aqui. Inclusive, uma coisa interessante para falar para vocês, para dar uma ideia da dimensão do carro, da largura. Vocês veem que o meu cotovelo está apoiado aqui do lado direito, mas se eu quiser apoiar o meu cotovelo do lado esquerdo, a porta é muito distante aqui, né? Porque o carro é muito largo realmente. É um carro pensado, acima de tudo, para ter espaço interno. Então, tem um raro caso aqui, ó, de apoio do outro lado, né? Você fica com um apoio antes do apoio da porta, aqui dá para escolher aonde você quer botar o seu cotovelo. E aí quando você encaixa aqui os dois cotovelos nessa posição, aí o ID Buzz está na sua posição de pilotagem aqui por excelência, né? Você se acomoda no poltronão, apoia aqui os dois cotovelos, apoia as mãos e procede em andar de forma relaxada, porque andar de forma relaxada é o que você fará nesse carro quase que o tempo todo. Sim, porque desempenho esfuziante claramente não é a proposta aqui, né? A gente tem o mesmo powertrain do ID4, né, do SUV, 204 cavalos, 31 kg de torque, mas temos um combão imenso aqui, né? É um carro de 2.200 kg, tração traseira, né? Como uma boa Kombi que se preze. Então, estamos falando de um 0 a 100 na casa de 10,5 segundos. É muito mais esperto do que qualquer Kombi a combustão jamais foi, né? Mas não é um carro que vai brilhar em matéria de desempenho.
Acontece que esse torque instantâneo, né, faz com que o combão seja espertinho no dia a dia, né? Só não dá para dizer que é um carro rápido. E é um carro, quando a gente chegar aqui no asfalto, posso afirmar, você não esquece do tamanho dele em nenhum momento, né? Tá o tempo todo lembrado que você está guiando uma caixa de 4,70 m, né? Até não é tão comprido, mas é um carro muito alto e largo e pesado. Então, não espere desempenho dinâmico com qualquer sabor aí de power, de esportividade, né? Não é a proposta do carro. A proposta do carro é fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, apoiar o cotovelão e curtir a paisagem, curtir a vida passando pelo CinemaScope, que é aqui, né? É um cinema IMAX, o para-brisa e os janelões do ID Buzz, que inclusive poderia até ser chamada de Kombi, né? Acho que a Volkswagen no Brasil podia ter, assim como o nosso Fusca, né? Lá fora tinha outro nome, né? O Fusca mais recente aqui no Brasil recebeu o nome de Fusca. Acho que a Volkswagen no Brasil podia ter feito essa brincadeira aí também e abraçado o nome Kombi. Que também, como boa Kombi que se preze, não pode temer uma estradinha de terra, né? O combão nasceu aqui no Brasil, se criou em todo tipo de piso, né? Agora aqui no asfalto, ó, aquele rodar silencioso, né, do carro elétrico, mas não deixa de ser engraçado, né? A gente arriscar uma tocada um pouco mais esportiva aqui, porque a gente tem o sanduíche de baterias lá embaixo, né? Ela faz curva surpreendentemente bem para o que o carro né? Um carro tão grande, tão pesado, a suspensão também lida bem, né? Quando a gente tem carros elétricos mais pesados, às vezes a suspensão sofre um pouco, né? Aqui não é o caso, tem um rodar suave e confortável, como a própria Kombi sempre teve, né? Conforto ao rodar sempre foi um dos pontos fortes do combão. Como eu vinha dizendo, é uma tocada divertida, é uma tocada inusitada, mas não é um carro pensado, né, para suscitar uma condução mais esportiva. É sim um carro pensado e suscitado para subir a serra, deixar o alemão um carro conversível para trás e não deixar ninguém no boqueirão, né? Eu não consigo sentar aqui no ID Buzz, olhar para esse carro sem imaginar imediatamente não só a música dos Mamonas, mas a ideia de descer para a praia, né? É um carro de experiência coletiva, um carro para a gente colocar o Noah, a Roberta, o Turbo e a família e em busca de lazer, em busca de diversão, num ritmo sedado, digamos assim, num ritmo tranquilo. É uma pena realmente que a Volkswagen tenha optado por não vender esse carro no Brasil, né? Disponibilizar ele somente por assinatura, porque eu acho que é um carro, principalmente para quem tem muito dinheiro, né? Seria um belo brinquedinho de final de semana aí, numa cor mais viva, né? Na opção lá daquele amarelão de lançamento, um carro que exala carisma, né? Em resumo, acho que teria sim o seu nicho aqui no Brasil de entusiastas. Quando a gente pensa o que vendeu de Last Edition, né, para volqueiros endinheirados aí, fãs da marca, teria espaço sim para a gente vender a ID Buzz no Brasil, ainda mais o nome de Kombi. Concorda, discorda? Diz aí nos comentários o que você acha, se você tem saudades da Kombi, se uma Kombi elétrica é um sacrilégio para você, deixa o like nesse vídeo, que isso ajuda a gente demais, e se inscreva no canal, que isso também é fundamental. Valeu demais, cuide-se bem, e aquele abraço. Agora eu quero ver eu achar um lugar para fazer um retorno nessa estradinha.